Feliz sábado! Vamos lá então? Eu já estou preparando vocês, tá? Maranata! Maranata! Amém, louvado seja Deus. Estamos chegando aí, fazem apenas 3 meses que nós estamos à frente do departamento de jovens, comunicação, música e universitários, né? Então estamos clamando por onde passamos as orações dos irmãos pelo nosso ministério. Quando eu digo nosso, é porque não é só o meu, né? É o meu e de minha esposa também, cujo eu vou apresentá-la nesse momento. Gabriela, professora Gabriela, ela trabalha aqui na escola de Cachoeirinha, né? É orientadora aqui. E essa aqui é minha esposa, gente. Deus é bom, né? É maravilhoso. Nós estamos servindo a Deus, esse é o nosso 7º ano de ministério. 7º ou 8º? A minha memória diz que é o 7º. E começamos o nosso ministério em Vacaria, trabalhamos durante 2 anos e meio, estivemos servindo ali. Quem conhece Vacaria? Legal, alguns conhecem Vacaria, né? É um pouquinho, dá umas 3 horas e meia daqui, divisa com Lages. Tivemos o privilégio lá de abrir 3 igrejas naquela ocasião em que estivemos ali, foi uma bênção, né? Tivemos um movimento com jovens lá muito legal também. Depois recebemos o desafio de pastorear o distrito da Vila Jardim, trabalhamos durante 3 anos e meio ali também, e foram anos de crescimento, de experiência. Fundamos uma igreja diferenciada, que é a House Church, com uma proposta de trabalhar com pessoas que dificilmente entrariam numa igreja convencional, tradicional, mas então criamos uma abordagem diferenciada para que possamos pregar o mesmo evangelho, os mesmos princípios e valores que temos em nossa igreja. Essa igreja continua funcionando lá. Convido você, assim que tiver uma oportunidade, faça uma visita ali. A igreja fica no Chácara das Pedras. Depois de 3 anos e meio, fomos então para a igreja do Sarandi, substituir ali o pastor Eusélio. E ali tivemos o privilégio de conhecer a Kelly, o Simon, que estão aqui. Quem mais? O Gabriel, que estava ali, a Keila, né? Pude fazer o batismo da Keila também. Acho que do Sarandi é esse grupo aí, né? E eles, então, têm participado aí das músicas, continuamos juntos, graças a Deus. E no início do ano, há 3 meses atrás, né? No meio do ano, recebemos o desafio, então, de estar à frente do Ministério Jovem. Peço que vocês orem por nós, porque nós estamos vivendo um tempo diferente. Você concorda? Um tempo diferente. O mundo está mudando radicalmente. Nós vivemos num grande desafio em que o cenário mundial ele está polarizado, em que falamos o tempo todo e convivemos o tempo todo com política. A política hoje, ela entrou nos lares. A política hoje, ela dividiu famílias. A política hoje, ela está em todas as coisas. E esse despertar trouxe aí um fogo de ideologias também, que está sendo pregado em todos os lugares, que está em igrejas, que está em escolas, que está nas mídias e que está também na igreja. E esse é o contexto em que nós estamos vivendo, e não podemos fugir dele, e não podemos negar ele, e precisamos conhecer ele para que possamos também ter discernimento. Mas é claro que eu não vim hoje aqui falar de ideologia. Eu vim aqui hoje reforçar uma teologia. E eu entendo, meus queridos irmãos, que mais do que nós conhecermos as ideologias,
nós precisamos saber e conhecer a teologia que Deus tem para mim e para você. Tenho como convicção de que não preciso combater ideologias, mas preciso pregar a palavra de Deus. E assim eu entendo que cada indivíduo, cada jovem, tendo a sua base alicerçada na palavra de Deus, tendo a sua fé, tendo as suas convicções espirituais baseadas na Bíblia, ele vai ter sabedoria e capacidade para se defender de qualquer ideia, de qualquer sugestão, de qualquer filosofia que o mundo, que a escola, que as mídias, que as séries, que todo o resto possa tentar seduzi-lo ou impressioná-lo. Por isso que se torna mais desafiador ainda, porque num mundo onde a gente é tão rápido, num mundo onde a gente busca a informação de forma instantânea, nós precisamos andar na contramão, porque só tem uma forma de você conhecer a vontade de Deus. Ontem à noite estive aqui conversando com os jovens e falávamos exatamente sobre isso. Aqui nós temos alguns professores, né? E existe um método de ensino, existe uma pedagogia para que você possa fazer alguém crescer, alguém se desenvolver, alguém realmente fazer com que uma criança, um jovem possa desenvolver a sua parte cognitiva. E essa pedagogia, ela vai criando alternativas, às vezes de forma lúdica, às vezes de forma criativa, e essa criatividade ela se torna muito importante. Mas existe uma base. A base que quando você quer crescer e aprender, você ganha um material da escola, não é mesmo? Os pais que estão aqui têm que comprar um material para a escola. Obrigado, Lorete. Tem que comprar um material. Esse material é uma base. Às vezes são livros. E esses livros, eles vão sendo então a referência. E o professor se reúne numa sala. E o aluno tem que ali se sentar e ficar sentadinho diante do mestre e diante do livro. E assim passam-se os anos e ele vai se aprofundando e ganhando cada vez mais conhecimento. Não tem como você conhecer a vontade de Deus. Não tem como você se desenvolver espiritualmente se você não fizer uso da palavra de Deus. Se você não sentar numa cadeira e diante de você estiver as Sagradas Escrituras, aonde você passa tempo lendo, estudando, meditando, refletindo, você não se desenvolve. Então, por mais que tenhamos aí vários recursos, hoje nós temos internet, nós temos a lição em formato de vídeo, hoje nós temos a Bíblia em áudio, mas gente, nós precisamos entender que para que tenhamos uma experiência real, profunda e sincera com Deus, é necessário também você gastar tempo na presença do Senhor. Quando eu cheguei à igreja, eu começo contando um pouquinho da minha experiência, para depois nós podermos estudar alguns textos. Eu e minha esposa somos da igreja de Niterói. Naquele tempo, quem fazia parte era Silvio e o Tony, que aqui estão, né? Eles mudaram um pouquinho, mudaram bem pouquinho, bem pouquinho mudaram. Nós aqui mudamos bastante. Eu tinha acho que uns 30 quilos a menos, né? Mas isso é só um detalhezinho. E naquela época que eu cheguei ali, Silvia, qual era o ano lá que vocês estavam ali? Era 2004? 2004, 2005, né? Quando eu comecei a frequentar a igreja. Eu tinha 14 anos de idade. Aí eu tinha um cabelo assim no ombro, né? Que era o meu estilo. E eu comecei a frequentar a igreja e eu fui abraçado pelos jovens. Na verdade,
eu fui para a igreja depois de conhecer os jovens. Porque eu não comecei indo a cultos, eu comecei jogando futebol com eles. E aí jogando futebol, um dia eu perguntei para eles, né, alguém tinha se atrasado, eu disse, mas por que o fulano está atrasado? Não, porque hoje ele estava responsável por ele ia pregar lá. Eu disse, mas como assim ia pregar? Sabe o que acontecia? A gente jogava depois do culto, era quarta-feira depois do culto. Então a gurizada ia para o culto, alguns iam fardado, por debaixo assim, né? Ia com um calção por debaixo, aí outros puxavam assim a camiseta, o terno, né? Tava o símbolo do Inter, o símbolo do Grêmio. E aí depois do culto eles iam jogar bola. E eu só chegava pro futebol. E assim eu comecei, fui jogando. Até que um dia me convidaram para ir no culto. Eu comecei indo à igreja nos cultos de quarta-feira. Acho que depois de uns 6 meses eu comecei a ir no sábado. Eu não sabia que tinha cultos aos sábados. Assim eu entrei. E nesse contexto, eu não fui para a igreja com a minha família. Eu fui sozinho. Então, eu não tive assim, o meu pai me levando para a igreja, eu não tive a oportunidade da minha mãe me levar para a igreja. Eu comecei nesse formato. E conforme eu fui tendo a minha experiência, eu fui entendendo, eu fui conhecendo. Gente, eu não sabia quem era Moisés, eu não sabia quem era Sansão. Quando alguém se levantava para pregar ali sobre santuário, eu ficava imaginando assim, que negócio é esse de santuário? E aí dizia lá que tinha sacrifício de cordeiro. Aí eu acho que isso eu conheço, porque lá na esquina às vezes o pessoal faz um sacrifício lá da minha casa. Eu acho que é por aí, sabe? Então eu não tinha conhecimento nenhum, não sabia achar um texto na Bíblia, não sabia nada. Sabe alguém que não sabe nada? E talvez nessa manhã eu esteja falando aqui para alguém que veio visitar a igreja e que não está entendendo o que está acontecendo aqui. Eu quero dizer que de alguma forma você está aqui porque Deus tem um plano para a tua vida, porque você é especial para Deus e o Senhor quer mostrar coisas maravilhosas, extraordinárias para você, a ponto de mudar a tua realidade, a tua vida e com certeza para melhor, abrindo os teus olhos espirituais, fazendo com que você possa realmente entender o que é a vida, entender por que você vive e entender para onde que você está indo. Deus tem um propósito, um plano claro, definido e objetivo para fazer você feliz. Por que eu começo contando tudo isso? Pastor, tu não vai pregar a Bíblia não? Vou sim. Mas eu preciso que você entenda o contexto. As minhas referências na igreja eram a liderança. Foram a liderança da igreja. Os anciãos, os líderes, os jovens. Eu fui abraçado por uma igreja, fui ensinado por uma igreja. Olha o que diz esse texto: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje eu cheguei aqui em cima do horário. Vocês viram que eu cheguei aqui, eu e minha esposa, a gente chegou, não é porque a gente acordou tarde não, muito pelo contrário. Eu estava na igreja central de Canoas, fazendo o batismo da minha sobrinha. Hoje eu tenho minha mãe, que participa da igreja, meu irmão e minha cunhada, e os nossos filhos já estão nascendo na igreja, sendo ensinados na igreja. Porque um dia eu permiti que Deus pudesse conduzir a minha vida. Queridos, eu não vou pregar uma mensagem hoje convencional, mas eu vim aqui hoje para a gente abrir um pouquinho as cortinas daquilo que está acontecendo e que muitas vezes nós estamos ignorando. Nós temos alguns desafios entre nós. O conflito de gerações, a dificuldade de harmonizar os mais novos com os mais velhos é algo real. Como eu disse, o mundo mudou muito rápido, muito depressa. E isso trouxe grandes dificuldades. E hoje,
na igreja, pode ser que não seja a realidade aqui da igreja de Cachoeirinha, espero que não seja, mas hoje nós temos um grupo de jovens, não estou dizendo que essa é a realidade dos jovens aqui de Cachoeirinha, mas que olham para os mais velhos e pensam assim: os mais velhos não têm nada para ensinar para a gente, porque tudo que eles poderiam ensinar eu encontro na internet. O mundo que ele viveu é diferente do meu mundo. A forma que ele pensa é diferente da forma que eu penso. Então, na verdade, o meu pai e a minha mãe são ultrapassados. É uma mentalidade retrógrada. Então, os jovens eles estão se descolando cada vez mais daqueles que poderiam contribuir com o seu crescimento, o seu desenvolvimento. E isso é algo perigosíssimo. E isto é algo de uma imaturidade fatal. Por outro lado, nós temos aqueles que conhecem a igreja, que estão há muito tempo na igreja, que têm a sabedoria, que têm experiência, mas olham para os jovens e pensam assim: esses jovens aí, eles não têm compromisso nenhum. Esses jovens aí, eles querem levar a nossa igreja para a perdição. Se depender dos jovens, a igreja morre. Os jovens são sinônimo para eles de perdição. E aí, neste contexto polarizado, e vocês já perceberam isso, e que ninguém fala, fica os jovens de um lado e os mais velhos de um outro. Fica a inexperiência, a força, a vontade de um lado, e a experiência, a sabedoria e a liderança de um outro lado. E eles não se conversam. Cada um toca a sua vida e vai cada um seguindo o seu rumo. E nós estamos com um grande problema estabelecido na nossa igreja. Porque os mais novos não estão sendo discipulados e os mais velhos estão encerrando a sua história nessa terra. A geração que deveria discipular os mais novos olha para os mais novos como um problema. A geração mais nova, que deveria se colocar à disposição para ser discipulado pelos mais velhos, olha para os mais velhos e diz: eles não têm nada a nos oferecer. E assim nós vamos levando uma vida e uma igreja que está se enfraquecendo e caminhando para fechar as suas portas se algo não for feito. A igreja já entendeu isso. A liderança da nossa igreja, conferência geral, divisão, união, associação, estamos todos trabalhando num projeto que chama-se Pacto de Gerações. Pacto de Gerações. E esse pacto de gerações envolve um compromisso dos líderes, pastores, anciãos, liderança da igreja, envolve compromisso dos pais, da família, envolve compromisso da congregação como um todo, porque nós não podemos permitir que esta polarização continue em nosso meio. Nós estamos rasgando Efésios, o capítulo 4, que fala da unidade da igreja. Nós estamos e precisamos lutar fervorosamente, intensamente, para mudar esta realidade. Bom, essa é a introdução da mensagem. Só para você entender que nós estamos com um compromisso de realmente orientar os nossos jovens para que eles possam obter a sabedoria, a experiência daqueles que muito já fizeram e ainda fazem pela nossa igreja. Mas nós vamos ler alguns textos agora. E esses textos aqui, eu peço licença para você. Com muito carinho, nós vamos ler esses textos. Com muito respeito, nós vamos ler esses textos. Mas nós precisamos ler. O primeiro deles está no livro de Mateus, capítulo 19. O Evangelho de Mateus, capítulo 19, nos conta aqui um momento
extremamente curioso quando nós lemos ali no verso 13. Mateus 19, o verso 13, diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Olha só, esse versinho aqui, basicamente, ele é cantado, né? Quase todos sabem, não sei se esta é a música que canta aqui, mas você já ouviu muitas vezes: deixai vir a mim os pequeninos. E a gente canta exatamente esse momento. Por quê? Deixai. Porque em algum momento alguém estava impedindo eles de chegar até Jesus. Agora, olhe exatamente para o que está acontecendo aqui. Isso aqui é algo absurdamente contrário ao que nós devemos fazer. Os discípulos, aqueles que foram escolhidos, selecionados para serem os seguidores de Cristo, aqueles que estavam envolvidos com a causa, aqueles que se tornaram os líderes da igreja cristã, eles impediram as crianças de chegar até Jesus, por causa das suas convicções, por causa das suas teorias, por causa da sua cultura. Crianças foram levadas talvez por pais, por avós, para que pudessem receber uma oração de Jesus, e eles pensaram assim: não, agora não é o momento das crianças, não, agora as crianças não podem estar aqui, as crianças, por favor, saiam, porque agora é o momento dos adultos. E aí Jesus olha para eles e diz: ei, o que vocês estão fazendo? Mestre, nós estamos organizando. Nós estamos cuidando aqui da igreja. Nós estamos aqui preservando. Isso aqui é organizado, mestre. Jesus disse assim: ó, saiam da frente e deixem as crianças passar. Isso me impressiona demais. Porque eu, como líder, posso me tornar uma barreira que vai impedir as novas gerações de chegar até o Senhor Jesus. Muitas vezes por causa de uma cultura, muitas vezes por causa de uma convicção que não é baseada ou pautada na palavra de Deus, mas por manias, por caprichos, por desejos, por cacuetes que nós temos, porque sempre foi assim. Às vezes, nós podemos cair e cometer o mesmo erro que os discípulos cometeram. Eu tomo licença agora e deixo esse texto ali para falar com você que é pai. Será que você, pai, não está impedindo o seu filho de ir até Jesus? Quando você não estuda, não faz o culto familiar, você está impedindo o seu filho de ir até Jesus. Quando você não estuda a lição da escola sabatina com os seus filhos, quando você não ora com os seus filhos ou pelos seus filhos, você está impedindo os seus filhos de irem até Jesus. Quando você não traz os seus filhos na liçãozinha, na igreja, na programação, no coral, você está impedindo os seus filhos de irem até Jesus. Sabe, nós não nos damos conta de uma coisa. Há um bom tempo, já faz algum tempo, em que a gente vive numa comunidade, numa sociedade que está invertendo os valores, os papéis da família cristã. Em busca e em detrimento de várias teorias e ideias, os nossos filhos estão sendo criados e educados pelo YouTube, pelo TikTok, pelo Netflix, pela creche, por qualquer instituição, menos pelos seus pais. Crianças que são
entregues a uma creche às 8 horas da manhã e são retiradas dali às 6 horas da tarde. Quem é que está educando os nossos filhos? Quem é que está ensinando os nossos filhos? Com esse desespero, com esta necessidade que os pais se veem de trabalhar e de querer prover melhores meios para seus filhos, estão esquecendo de que o mais importante, o essencial, é fazer com que os seus filhos conheçam a Deus. Será que realmente estamos como um lar, com um comprometimento de levar os nossos filhos até o Senhor Jesus? Talvez você esteja pensando aí, alguém pode estar pensando assim, esse pastor eu acho que é de direita. Que eu tenho certeza que alguém já deve ter feito essa afirmação. Eu vou dizer para você qual é o lado que eu torço, qual é o meu posicionamento político. Não há mais tempo de nós ficarmos em cima do muro, irmãos. Nossa, teve gente que levantou a cabeça agora. Agora eu quero ver. Se fosse lá no Nordeste, onde nós estudamos e nos formamos, e aí o pessoal já ia dizer, esse cabra aí... Eu acho tão triste, gente, quando a gente encontra irmãos que depositam a sua esperança em pessoas. É tão triste você ver, às vezes, membros da nossa igreja, irmãos da nossa igreja, lutando, militando por causa de lado esquerdo, por causa de lado direito. Meu querido irmão, minha querida irmã, você tem que entender que a nossa esperança não está nem na direita e nem na esquerda. A nossa esperança está no alto, está no céu. O meu partido é do Senhor Jesus Cristo. Mas por incrível que pareça, algumas pessoas são capazes de se entregar a causas dessa terra, são capazes de se enrolar em bandeiras, em sair nas ruas, pintar os seus rostos e dizer, olha, me sigam, sejam como eu, mas não são capazes de abrir a palavra de Deus, de entrar em uma casa, de pregar para os seus filhos. São como guerreiros em prol de ideologias, mas quando chega na hora de pregar o evangelho, somem, desaparecem. São capazes de andar quilômetros em uma marcha em prol da política, mas não são capazes de andar uma quadra para entregar um folheto, para dar um estudo bíblico, para fazer uma corrente de oração. Pelos céus, aonde está a nossa esperança? Quem nós nos tornamos? Quem nós somos? E tem pais que estão educando os seus filhos nesse caminho. Que política é essa? Quando Jesus esteve aqui, quando ele subiu, Atos capítulo 2, verso 7, se eu não me engano, verso 3, diz que Jesus, ele pregava, durante os 40 dias que ele ressuscitou, ele falava das maravilhas do reino de Deus. E se eu não me engano, no verso 7, no capítulo 2, depois você pode ver, os discípulos olham para ele e dizem assim, mestre, quando que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Olha só. Jesus falando do reino de Deus, falando da eternidade. Aí os discípulos olham para ele e dizem, e aqui em Israel, quando é que tu vai restaurar? Sabe, essa é a nossa tendência, essa é a nossa inclinação. E gente, esta é a nossa realidade. Não podemos mais continuar ignorando ela. Por isso que precisamos de todas as forças unificadas, precisamos de todos unidos para que possamos fazer da nossa igreja uma igreja em que realmente é centrada em Cristo, uma igreja que é organizada por Cristo, uma igreja que é direcionada por Cristo, para que o Espírito Santo faça parte dos nossos ministérios, para que o Espírito Santo faça parte das nossas comissões, para que Deus esteja realmente nos conduzindo. Próximo texto
que nós vamos ler está em 1 Samuel. O livro de 1 Samuel, o capítulo 8. Primeiro Samuel, capítulo 8. Este capítulo apresenta a razão pelo qual o povo de Israel modificou o seu sistema de liderança e de governo. Israel, até então, até este momento, vivia sob o domínio ali dos profetas, e era direcionado porque Deus era o rei de Israel. Mas agora, olha aqui, a partir do verso 1 diz assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, o segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Verso 3: porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Então se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Verso 7, disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reinar sobre ele, Aqui nós encontramos nessa história um processo de discipulado que deu errado, de pai para filho. E o sistema, ele é modificado. Saímos aqui do sistema dos juízes que tinham sobre Israel, do sistema de sacerdotes que eram os representantes de Deus sobre Israel, agora para entrar num período da monarquia. Mas isto acontece porque há um fracasso por parte de Samuel, um bom homem, um homem de Deus, um homem comprometido com a causa de Deus. Mas talvez, e fica nítido isso, falhou no seu processo de educação dos seus filhos, falhou no processo de instrução dos seus filhos, talvez foi permissivo demais. A gente fala, e temos falado bastante a respeito do amor permissivo. Cuidado, porque o amor permissivo pode se tornar um amor corrosivo. Se você não estabelecer limites para os seus filhos, você contribui para a destruição do caráter de seus filhos. Esse é um momento que nós podemos e devemos nos questionar. Quem somos nós para os nossos filhos? Será que estamos conduzindo, educando e ensinando os nossos filhos nos caminhos de Deus? E quando terminarmos a nossa história, a nossa vida, o nosso ministério aqui, eles vão dar continuidade àquilo que foi levantado por mim e por você? O próximo texto, e com esse texto nós nos encaminhamos para o final, está em 1 Crônicas, o capítulo 22. Primeiro Crônicas, o capítulo 22. Vamos ler o verso 7 primeiro. Aqui diz assim: disse Davi
a Salomão: filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a mim veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás a casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Verso 9: eis que nascerá um filho que será um homem sereno. Aqui fala de Salomão. O verso 10: este edificará a casa ao meu nome, e ele me será por filho, e lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. O verso 13 diz assim: então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Verso 14: eis que com um penoso trabalho preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, e 1.000.000 de talentos de prata, e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Também madeira e pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, e canteiros, e pedreiros, e carpinteiros, e peritos em toda sorte de obra, de ouro e de prata, e também de bronze e de ferro, que não se pode contar. Dispõe-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Você conhece um pouquinho da história de Davi e também de Salomão. Mas é nessa história que nós encontramos aqui um processo de sucessão. Davi foi um grande rei e estava agora num momento de construir, de edificar o templo. Mas, como bem lemos aqui no texto, Deus disse a Davi: você foi muito importante, mas você não vai construir esse templo. Você não vai edificar este templo. Todavia, Davi deixou pronto o planejamento, toda a parte de arquitetura Davi deixou pronto. Davi deixou pronto ali uma equipe especializada para que pudesse ajudar na construção do templo. Davi providenciou todos os recursos necessários para que o templo fosse erguido. Sabe o que ele deixou para Salomão? A parte de executar e as glórias que ele teria. Porque o templo ficou conhecido como o templo de quem? O templo de Salomão. Será que nós estamos pavimentando a estrada por onde passamos, a fim de que nossos filhos, de que as novas gerações possam dar continuidade do nosso ministério? Por onde eu tenho passado, muitos pais choram por um sentimento de impotência ao verem os seus filhos longe dos caminhos de Deus. Alguns pais que estão aqui neste momento, estão aqui, mas gostariam que os seus filhos estivessem sentados do seu lado. E sabe, a minha mensagem hoje não é para jogar pedra em você. Não é para transformar você num pai ruim ou numa mãe ruim. Não é para que você de alguma forma olhe agora para o seu papel e pense assim: nossa, por que eu fiz tanta coisa errada? Não é isso, não é isso. Não faça isso, por favor, não faça isso. O meu objetivo aqui hoje, nesta manhã, é convocar a igreja, a liderança da igreja, os pastores da igreja, para termos um pacto de compromisso com as novas gerações diante de Deus. Eu queria chamar nesse momento aqui à frente algumas pessoas, não sei quem são,
Mas eu queria chamar essa mãe que está com o bebê no colo. Qualquer uma das duas. Se quiser vir as duas, ou tirem para o ímpar. Eu queria chamar essa mãe aqui. Você é mãe dela? Não? Você é o que dela? Hã? Não entendi. Avó, vem aqui, avó. Traz ela aqui. Traz ela aqui. Eu queria chamar aqui. A Kelly pode vir com o Lucas, pode vir com o Samuel. Eu queria chamar aqui 2 juvenis. Nós temos juvenis entre nós? Vem cá, amigão. Vem cá. Pode ficar aqui, de frente para a igreja. Quem mais? Tem mais juvenis aí? Tem criança aí? Cadê as crianças? Venham as crianças aqui. Todas as crianças. Venham cá, todas as crianças. Venham aqui, por favor. Todas as crianças, correm para cá. Quanta criança, gente, quanta criança. Eu queria chamar aqui 2 adolescentes. Temos adolescentes aí? Venham cá. Pode vir, vem também, vem, agora tu levantou, agora tu vem. Eu quero chamar aqui também. Pode subir aqui, crianças. Sobe aqui, ó. Vem para cá. Subam aqui as crianças, ó. Se são pequenininhas, fiquem aqui nesse cantinho. Eu quero chamar aqui 2 jovens. 2 jovens. 16 anos, 17 anos. Ok. Tu tem 16 anos, filho? Fica aí, é só brincadeirinha. Mas não tem 16 mesmo, né? Tá bom. Sabe, gente, às vezes nós esquecemos que aqui nós temos um campo missionário, muitas pessoas para levar ao batismo. A gente esquece disso e vai fazer o nosso campo missionário lá fora e esquece de trabalhar por este campo missionário aqui. Às vezes nós ignoramos que existem ovelhas que precisam ser pastoreadas dentro da nossa igreja. E a gente vai fazer um pastoreio lá fora. Dentro da igreja nós temos um campo missionário. Dentro da igreja nós temos um campo de pastoreio. Dentro da igreja nós temos um compromisso de levar os nossos filhos, as novas gerações, até o Senhor Jesus. É o nosso papel, é o papel da igreja, é o papel daqueles que são mais experientes, daqueles que ajudaram a construir esta igreja, preparar o templo, preparar os recursos, preparar o espaço para que um jovem inexperiente, um jovem que está começando a sua vida, possa realmente se colocar nas mãos de Deus e ser um líder dessa igreja. Não podemos continuar impedindo as crianças de chegar até o Senhor Jesus. Não podemos continuar fracassando na condução, na educação dos nossos filhos. Não podemos continuar evangelizando e trazendo os outros e perdendo os nossos filhos para o mundo. E eu espero que você tenha maturidade para entender que eu não estou aqui pregando que devemos parar com o evangelismo externo. Não. Por favor, não deturpe o que eu estou pregando para você. Mas eu estou querendo dizer para você que temos que fazer aquilo sem ignorar isso. Querida igreja, eu queria nesse momento fazer um apelo. E o apelo para você é trabalhar
incansavelmente. Às vezes é você doar, é você preparar o ouro, é você preparar a prata, é você investir nas novas gerações. Ajudem essas crianças, esses jovens nos acampamentos, nos campuris, envie para os nossos internatos, envie para as nossas faculdades, façam tudo o que estiver ao alcance e fora do alcance também, porque Deus vai usar esta igreja para que possamos realmente conduzir os nossos filhos, e quando Jesus voltar, Ele vai perguntar: pai, mãe, cadê aqueles presentes que eu te dei? E você vai poder erguer o seu filho. Se você entende que esse é o chamado de Deus para você, se você está disposto a participar deste pacto de geração, enquanto nós estivermos ouvindo esta canção, onde você está, levante-se em nome de Jesus e entregue a sua vida, o seu ministério, e assuma o seu compromisso diante de Deus. As crianças correm lá agora e dão um abraço bem forte no pai e na mãe. Quando a angústia toma conta de sua vida e a tristeza fere o teu coração, quando o peso do pecado te enfraquece, condenado sem motivo e sem razão, humilhado pela dor e pelo medo, rejeitado por um mundo sem amor, com saudade das pessoas mais queridas, quando a morte então alcança a tua vida, olhe então pra mim, eu estou aqui, sempre pronto a te ajudar. Filho, eu quero te salvar. Tudo que você passou, toda dor que já sentiu, eu entendo, dei a vida por você. Pegue em minha mão, vou te abençoar, e com todo o meu amor eu quero te abraçar. Mas enquanto eu não voltar, não desista de lutar, pois o céu será seu lar. Nos momentos mais difíceis e impossíveis, que sem forças não consegue caminhar, a esperança abalada pelo medo e a fé tão fraca e superficial, não desista, eu estou à sua porta pra te ouvir, teus problemas resolver. Dar-te-ei força e coragem nas batalhas, pois te amo, basta apenas você crer.
estou aqui, sempre pronto a te ajudar. Filho, eu quero te salvar. Tudo que você passou, toda dor que já sentiu, eu entendo, dei a vida por você. Pegue em minha mão, vou te abençoar, e com todo o meu amor eu quero te abraçar. Mas enquanto eu não voltar, não desista de lutar. Pois o céu será seu Assim como um dia eu cheguei na igreja e não tive paz lá, mas eu fiz de alguns líderes a figura do meu pai, de algumas líderes a figura da minha mãe. Não se esqueçam que o compromisso de vocês não é só com os filhos de vocês, mas com jovens que chegam a esta igreja e que precisam de pai e mãe espiritual. Que Deus abençoe vocês. Convido você agora para nós orarmos juntos. Maravilhoso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, dispostos como uma igreja a lutar contra aqueles fantasmas que têm nos dividido, que têm nos separado, que têm nos polarizado e que têm gerado, ó Deus, uma dificuldade de, como igreja, cumprir o nosso papel. Que possamos, nós, os jovens, olhar para a liderança da igreja como um suporte de oração, como uma fonte de sabedoria, com todo carinho, com todo respeito, aproveitar daquilo que viveram, daquilo que experimentaram, para que sejam as nossas referências. Que aqueles que são os mais velhos desta congregação possam assumir o papel de exemplo, de um testemunho real, que tenham a sensibilidade, a compreensão de que os mais novos precisam começar, precisam aprender, e que estejam dispostos estes a ajudar as novas gerações a se achegar a mais perto de Cristo, e que todos juntos, a juventude e a força, o ímpeto dos mais jovens, com a sabedoria, a experiência e com todo o tato que existe, que todos juntos possamos cumprir o papel de abreviar a volta do Senhor Jesus. Que não permita, Deus, que o inimigo continue levando os nossos filhos para um caminho de perdição, mas que as famílias possam construir um escudo ao redor de seus filhos, ao redor da sua igreja, para que todos juntos possamos nos preparar para o céu. Nós oramos entregando todos e assumindo este compromisso diante de todos e diante do Senhor com as novas gerações, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado para você, que Deus te abençoe e que o Senhor Jesus acompanhe você.